Primeiro ponto, a língua. É inadmissível hoje um profissional que quer ganhar 15K não saber inglês. Eu acredito, não tem como eu falar que 100% das vagas você precisa falar inglês, mas na grande maioria, pelo menos todas que eu já vi para essa faixa salarial, tá? Lembre-se, pessoal, nós estamos falando aqui de profissional 15K, não estou falando de profissional que vai ganhar 3 mil, 4 mil, não, tá? Profissional 15K tem que falar a segunda língua e, normalmente, a segunda língua é o inglês. Léo, eu tenho que assim, saber o inglês, falar aquele inglês perfeito, parecendo nativo? Não, gente. Nós não somos nativos. São pouquíssimas pessoas que vão falar como nativo, ok? A maioria não consegue chegar nesse ponto. Eu nunca cheguei, tá? Nunca cheguei a falar como nativo. Quem me dera, gostaria muito, porque eu aprecio muito a língua inglesa, mas não tive essa oportunidade, né? Essa oportunidade não, né? Essa habilidade, né? Vamos dizer, de falar como nativo. Mas eu me viro. Você pode me colocar em qualquer reunião em inglês que eu vou me virar. E é isso que a gente espera de um profissional que trabalha com dados. Hoje nós estamos no mundo globalizado e todas as empresas que eu citei aqui são empresas multinacionais, ok? Ou seja, elas estão no mundo inteiro. E não pense que você vai pegar uma vaga para o Brasil e não vai ter que ter contato com ninguém no mundo. Quando eu trabalhei na Bayer, quando eu comecei a minha vaga, era América do Sul. Então, eu era responsável pelas análises em Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com 2 meses na Bayer, o meu chefe saiu. E não colocaram outro no lugar. Eu comecei a responder para a chefe dele, que morava nos Estados Unidos. Eu tinha reunião com ela quinzenalmente. A Liana Stork, o nome dela. Ela ainda está na Bayer, né? Na parte da Climate da Bayer. Pessoa excelente. E eu precisava me virar, eu tinha que resolver tudo com ela. Não tinha outra forma, né? Depois trocaram ela e colocaram um cara da África do Sul para eu responder, o nome dele era Hugo Leroux. Ele também continua, também hoje trabalhando na Climate dentro da Bayer, a não ser que ele tenha mudado, mas ele estava lá ainda. Então, quer dizer, eu saí do inglês americano e fui para o inglês da África do Sul. Com isso, ele era chefe também do pessoal da Ásia. Então, eu comecei a ter que trabalhar com o pessoal da Índia. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com um indiano, mas não é tarefa muito fácil, gente. O indiano, assim como o chinês, eles falam muito rápido ali o inglês e eu pelo menos sempre tive um pouco de dificuldade de conversar com eles. E eu tive que ir melhorando essa habilidade. Então, isso é muito importante, gente. Você precisa conseguir se comunicar em inglês. Léo, tá. E aí? Como é que eu faço? A notícia ruim que eu tenho para você é que essa é a única habilidade que eu não consigo te ajudar, porque eu não sou expert em inglês, né? E não tenho capacidade de ensinar pessoas inglês. Apesar de falar um pouco de inglês, eu não tenho essa capacidade. Queria muito ter, tá, gente? Igual eu falei, eu gosto muito da língua inglesa, principalmente para assistir filme, né? Excelente. Mas eu não tenho. Então, o que acontece? O que eu recomendo, né? Vou contar aqui um pouco da minha história para vocês. Eu fiz CCAA, fiz uns 3 anos de CCAA durante a graduação, não tinha tempo de estudar e confesso que foi praticamente um tempo perdido. Eu não consegui aproveitar aquele tempo porque precisava me dedicar, eu não conseguia. A metodologia também não me agradou muito, meu aprendizado foi muito básico. Quando entrei no mestrado, eu fiz Uptime. Fiz 1 ano ali de Uptime. Gostei da metodologia, achei legal a forma de ensino deles. E melhorei um pouquinho o meu inglês. Depois, eu fiz Iqbil, né, para fazer aquela prova do TOEFL, né? Não, desculpa. Depois que eu terminei o Uptime, eu fiz algum tempo de aula particular com uma professora chamada Lívia Reis. Excelente professora. Foi um período que eu aprendi mais inglês, porque aí eu fazia aula somente eu e ela, e
Isso fez com que eu desenvolvesse bastante a minha comunicação. Bastante, entre aspas, tá, gente? O meu inglês era muito ruim, vocês não fazem ideia. Aí foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e aí eu sofri na pele o que é estar lá sem falar inglês praticamente nada, tá? Caí num laboratório que só tinha chinês, o professor Jiamin Yu, da universidade, na Iowa State University, um dos profissionais mais requintados aí do mundo, né, na área de seleção genômica de plantas. Só que, infelizmente, eu não consegui aproveitar esse período com ele, porque eu não falava inglês. Né, eu falava um pouco, me virava ali um pouquinho, mas muito pouquinho. Então, não conseguia acompanhar muito bem o raciocínio deles. E isso, para mim, foi muito ruim. Eu fiquei lá 3 meses. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, putz, agora eu tenho que aprender inglês. E aí, eu fiz esse período de IQBIL, né, para fazer o TOEFL. Eu tinha que fazer o TOEFL, porque eu queria voltar para a Iowa State University. E, por incrível que pareça, eu queria voltar para trabalhar com o Jiamin Yu. E ele falou, olha, eu só aceito se você fizer o TOEFL e tirar mais de 90. Não sei se vocês já fizeram a prova do TOEFL, mas 90 é uma nota muito alta na prova do TOEFL. Comecei a estudar, tal, fazendo lá o curso deles, um curso até bom, mas não consegui a nota no TOEFL. Tirei 78, se eu não me engano. Para a universidade valia, mas para ele não. Aí foi aonde eu conheci o professor Rodrigo, né? Uma pessoa na qual eu tenho que agradecer muito, porque com ele foi que eu aprendi inglês de verdade. Adorei a metodologia dele, a forma como ele ensinava, e aí estudei com ele uns 4, 5 meses, depois voltei para os Estados Unidos para fazer o doutorado sanduíche, fiquei lá 1 ano. Então, eu melhorei muito o meu inglês com o Rodrigo e fiquei 1 ano lá aprimorando, né? Fui para um outro laboratório, fui trabalhar com um indiano, o professor Singh, Danny Singh, né, que a gente falava. Pessoa excelente, o inglês dele não era difícil, tá? Apesar de ser indiano, ele morou muito tempo no Canadá, então ele já tinha meio que incorporado, né, ali a parte canadense, né, a parte do inglês canadense, então era muito tranquilo de entender, e aí eu aprimorei bastante. Quando eu voltei para o Brasil, continuei estudando com o professor Rodrigo, e depois já estava bem fluente, assim, no inglês, e foi muito tranquilo para entrar na baia, a questão do inglês nunca foi um impedimento. Léo, beleza, sua história é legal, bacana, mas eu não tenho como ir para os Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas hoje as bolsas estão todas congeladas, né? Gente, infelizmente, né, nós estamos numa situação aí do Brasil complicada, né, para ficar um tempo no exterior. Então, o que eu recomendo, né, o que eu posso recomendar para vocês é você fazer um curso de inglês aqui dentro do Brasil, mas não esses cursos que você está só se enganando, não está aprendendo nada. E eu não estou falando que o curso A ou B é ruim. Cada pessoa tem uma metodologia que encaixa melhor para ele. Se você começou a fazer um curso e está vendo que não está rendendo, para e muda de curso. Eu, gente, só consegui render no inglês quando eu fiz aula com professor particular. Né? Foi assim com a Lívia, foi assim com o Rodrigo. Não precisa ser só você e a pessoa. Com o Rodrigo eram mais 3 pessoas. A gente fazia uma turma com 4 pessoas. É excelente para você aprender, porque você vai aprendendo com o erro das outras pessoas, você vai aprimorando, as outras pessoas aprendem com o seu erro, e é excelente. Infelizmente, não é barato, né? Você pagar hoje um profissional. Não sei se alguém aí vai saber. Eu acho que na época eu pagava R$340 para o Rodrigo. Hoje deve estar aí 500 ou até mais, né? Por mês. E eu sei que isso no Brasil não é fácil, né? Pegar aí quem está ainda no mestrado, no doutorado, é bem complicado. Mas se você puder, eu acho que vale a pena você fazer a tentativa e aprender inglês de verdade. Porque lá na frente isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira. E você que já é profissional e ainda não fala inglês, mas tem vontade, né, de falar para conseguir subir de carreira, não perde tempo. Investe um pouco do seu tempo para aprender o inglês, ok? É muito importante. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês.